Olá, pessoal. Boa noite. Todo mundo ainda aquartelado em casa? Tem um tempão que eu quero falar desse tema de hoje. Vamos falar sobre camuflagem. Tem um tempão que eu quero falar, mas aí sempre de repente aparece um convidado, eu falo, vamos, nossa, vai ser legal falar com essa pessoa e foi ficando o tema. Olá, todo mundo aquartelado. Oi, Johanna. Oi, pessoal. Vamos chegando. Oi, Camila. Vamos aprender hoje um pouquinho sobre camuflagem. Acho que essa live de hoje vai ser quase uma aula, quase um workshop de camuflagem. Oi, Arthur, tudo bom? Oi, Giovanni. Então, vamos aprender sobre camuflagem. E o bom é que, assim, na verdade, não é só o autista que camufla, não. Os neurotípicos, os neurotrópicos, os psicóticos, todo mundo camufla, ok? Muito bem, então vamos direto ao assunto. Quem for chegando depois, assiste o início lá pelo YouTube, ok? Então, a camuflagem, ela não é um conceito atual, ela é antigo, né? Tem estudos de 2014, tem estudos mais antigos ainda, que agora eu não me lembro exatamente a data, então não vou falar para não falar besteira, mas existem estudos mais antigos, talvez eu até consiga ver aqui, não, mas não é sobre camuflagem. Enfim, mas é um conceito antigo, né? Só que agora que a gente descobriu que existe autistas adultos, né? Na verdade, agora que a nossa atenção se voltou para isso, a gente chama isso de atenção seletiva, aí a gente começa a revisitar conceitos e a literatura, né? A, o conteúdo científico e a gente vai vendo que alguém já tinha se interessado por isso, já tinha observado isso, mas que não era muito foco da atenção, né? Então, a ciência, ela segue uma coisa meio igual moda, né? Tendências. De tempos em tempos tem tendências, de tempos em tempos tem temas que vêm mais à tona, enfim. Mas o interessante é assim, a galera aqui tá meio tem o contato com a questão do autismo e a gente vai aprendendo um monte de coisa, vai conhecendo pessoas, profissionais e tal. E parece uma realidade muito assim, caramba, né? E a gente vai aprendendo termos novos, expressões novas, conceitos novos. Mas para quem não vivencia essa realidade, isso é um mundo paralelo, né? Então, se você falar transtorno sensorial, bem, nunca ouvi falar nisso. Camuflagem é o quê? Aquele negócio de passar no rosto que militar usa, né? Oi, pessoal, vamos chegando. Então, não é uma coisa óbvia. E eu gosto de falar isso para sensibilizar as pessoas para a questão do profissional, né? O olhar voltado hoje para o autista adulto é uma coisa muito recente. E não é só no Brasil. De 2014, de 2016 para cá teve um boom, um despertar disso, porque as pessoas foram associando informações, pesquisadores foram se auto-identificando. Então, aí começou. As pesquisas são todas muito novas. Se a gente for ver as estatísticas, né? De produção de artigos sobre autismo em adulto. Então, claro, o Brasil está um pouquinho para trás, quer dizer, a gente tem pouquíssimos, acho que ou quase nada de artigo produzido para o adulto autista, né? A gente começa até agora, e que eu tô achando incrível, são os livros produzidos por autistas, né, adultos, livros de autorrelato, livros autobiográficos. É redundante falar autobiográfico? Biografia, não é autobiografia, né? E aí, assim, pois ai, gente.
Agora eu confundi você. É a Luanda. Eu já fiquei em dúvida. Aí maleta aí ficou maluca na minha cabeça. Eu já não sabia se era Vanessa, se era Luanda. Enfim, tá. Então vamos lá. Então a camuflagem começou a pensar, né? Então nessa questão da camuflagem no autismo, porque era assim, como que aquelas pessoas que estão no espectro passaram despercebidas? Por que que isso aconteceu? Elas têm características leves? Essas características não foram percebidas por quais razão, né? E hoje também se estuda muito assim, é só a mulher que camufla? Não, não é. O homem também, o autista, ele também utiliza de camuflagem, mas existem algumas vertentes que indicam que a camuflagem em mulher ela sobressai, né? Enfim, mas vamos lá. Então, o que acontece? O autista leve, né, antigamente, não se identificava, ele era de moderado para grave, enfim, não chamava a atenção. Então era uma criança que tinha dificuldade de aprendizagem. Eu estava conversando com uma amiga hoje que tinha dificuldade também, então assim, se tem dificuldade, você vai para aula particular. Você se vira lá, se mata, bem ou mal, você dá um jeito. E não era um tempo que as escolas facilitavam, você ficava de recuperação, você reprovava, enfim. Então, o que é camuflagem? Camuflagem é um tema hoje muito estudado dentro do espectro do autismo, né? E aí a gente vai descobrir junto aqui o conceito de camuflagem e qual é a consequência dela, como ela aparece, né? E que não acontece só no autismo. A gente vai ver se isso é só bom, é um prejuízo, né? Só causa prejuízo, é só negativo ou não, tem a sua funcionalidade, ok? Aí, gente, seguinte, eu vou seguir um roteirinho para eu não me perder aqui. Na verdade, hoje, como eu falei, vai ser uma live meio diferente. Ela vai ser bem didática. Tem 2 artigos que eu quero falar dos conceitos para eles, porque eles foram artigos importantes para eu identificar em mim as camuflagens, tá? Vamos entrando aí, gente. Boa noite. Então, vamos lá. Tem um artigo que a data dele não está aqui, mas depois eu ponho para vocês. Se não me engano, ele é de 2018, 2019, e tem que é do principal estudioso do autismo hoje em dia, né? Que é o Simon, eu não sei a pronúncia dele, Baron Cohen ou Byron, não sei, realmente não sei, mas é o Simon Cohen, que é o que fez, que tem os questionários principais, né? O QA, que é o quociente de autismo, que é um questionário que se é utilizado, enfim. Então, esse artigo ele tem um nome muito interessante que em português fica assim, vestindo o meu melhor normal, né? Que é a camuflagem social em adultos do espectro do autismo. E aí, vamos ver o que eles consideram como camuflagem social aqui, né? É uma estratégia, tá, de adequação, de enfrentamento social. Sim, ele também foi o que criou a teoria da mente. É ele sim. E vocês sabem que a teoria da mente já foi descartada, né? Sim, descobri recentemente. A teoria da mente não é considerada uma coisa tão válida mais na ciência, mas isso é um questionamento novo. Lá fora do Brasil, se você falar teoria da mente, as pessoas já te olham torto, né? Mas depois eu trago essas questões aqui. Ok. Tá. Bom, mas não tem problema, né? A ciência é isso. A gente cria hipóteses, estuda, depois comprova que não é aquilo e avança, ok? A gente só tem que tomar cuidado para não ficar repetindo uma coisa que já é atrasada, tá? Então, camuflagem social é uma estratégia de enfrentamento social.
Então, por isso aqui a gente já percebe que camuflagem não é algo totalmente disfuncional, ok? O que vai ser disfuncional é o não conhecimento sobre ela, né? E essa característica da camuflagem social, ela acontece no nível de gravidade leve do autismo, com pessoas com boa capacidade cognitiva, porque ela vai exigir muita capacidade cognitiva, ela vai exigir observação, cópia, criação de estratégia, ok? Criatividade. Então, assim, ela pode ser tanto um esforço consciente, como ela pode ser um esforço inconsciente de mascarar. Algumas pessoas sabem que ali elas estão camuflando alguma coisa, criando uma personagem. Algumas pessoas fazem isso conscientemente, um esforço consciente. Outras pessoas estão fazendo de forma inconsciente, que é a maioria de nós, ok? E aí você pode usar técnicas diversas que você aprendeu em vários lugares. Quem fez curso de oratória, fez curso de teatro, enfim, você aprendeu técnicas vendo em filmes, caras e bocas, expressões, jeito de falar, aprendeu observando. Você usa técnicas para se adequar à situação social, ok? Enfrentar a situação social. O problema da camuflagem é que ela pode atrapalhar no diagnóstico do jovem, né, ou do adulto. Ela pode perturbar a qualidade de vida, porque vai exigir esforço cognitivo, então a gente tem um cansaço mental, né? A gente, num evento social, alguma coisa assim, a gente vai ter um desgaste social para aquilo que deveria ser espontâneo, né? Que a pessoa não estaria se esforçando para aquilo. E a longo prazo ela pode resultar, né? Se continua inconsciente, se a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo, isso pode trazer prejuízos para a saúde mental, por um desgaste emocional muito grande, um desgaste cognitivo muito grande e uma autopercepção, um auto-julgamento, uma crítica pessoal de que você não está sendo sincera. A síndrome da farsa. Você já ouviu falar da síndrome da farsa? Desde que eu me identifiquei no espectro e que eu aprendi todas essas coisas, a minha síndrome da farsa passou. Enfim, porque aí eu passei a me permitir ser mais eu, né? Ok. Então, como que a gente calcula ou verifica nessa pessoa, né, que está sendo avaliada, uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, a camuflagem social? E isso tem que ser um item a ser avaliado, né, na avaliação do adulto. Por que não vai acontecer tanto na avaliação infantil? Porque a criança ela ainda não sabe expressar e contar o que ela está fazendo. Mas quando você vai conversar com um adulto autista, ele te conta as estratégias que ele criou a vida inteira, ok? Então, como que a gente vai avaliar isso, né? A pessoa, socialmente, ela demonstra um certo tipo de comportamento, de habilidade, ela tá lá super articulada, etc, etc. Só que quando ela sai daquele estado, ou daquele meio, ou daquele contexto, ela se sente completamente diferente daquilo. Quem acompanha ela percebe a incoerência. Poxa, mas você estava assim ali, agora você está assim. Você estava super comunicativa e falante, e agora chegou em casa, ficou desse jeito. Silencioso, fechado, né? Cara feia, emburrada, irritada, sei lá. Então, é uma discrepância, né? É uma dissociação entre como o sujeito se mostra para o social, mas como que de fato ele se vivencia por dentro, né? Acontece exatamente igual com cada pessoa que conversa, tom de voz, jeito e gestos. Sim, Naya, a gente vai falar disso, né? Você aprende uma estratégia e você vai executar a sua estratégia, né? Então, a gente vai na avaliação, na entrevista,
perguntando, né? A pessoa vai te contando como ela comporta em reuniões de trabalho, social, família, etc, etc. Como ela percebe que as pessoas a percebem, o que as pessoas falam dela, mas como que de fato ela se sente. Aí a gente conversa com amigos, a gente pede informação para esposo, esposa, pai, mãe, enfim, de quem a gente conseguir informação para uma avaliação, a gente considera, né? Porque aí a pessoa, não, mas fulano é super articulado. Aí o fulano fala, caramba, mas olha, quando eu penso que eu tenho que ir numa festa, eu já fico pensando, como é que eu vou agir? E se isso acontecer, eu vou ter que fazer assim. E se eu ficar sozinho lá, eu vou ter que procurar, vou ter que observar quem tá... Então, tudo isso já é articulação mental. Mas ninguém percebe, ninguém sabe que aquilo está acontecendo dentro da pessoa e que ela já está tendo um desgaste. E chega lá, ela é toda sorridente, tal, né? Mas ninguém percebeu que antes dela entrar, ela deu aquela respirada, um frio na barriga, mão gelada, e aí foi pegando no tranco, né? E socializando e articulando, mas sentindo um desconforto interno muito grande. Quando ela sai dali, sai da reunião, sai do social, entra no carro para ir para casa, ela tá morta, ela tá acabada, ela quer silêncio, ela quer isolamento, né? Vai ficar ressaca social, ok? Então é assim que a gente operacionaliza a camuflagem. A gente verifica como é que a pessoa se comporta, como ela apresenta esse comportamento no social, mas como que de fato ela vivencia internamente. E aí ela te conta, o autista, ele consegue te contar ali numa avaliação como ele faz, o que ele criou, que estratégia que ele utilizou, ok? E o interessante é que às vezes são coisas assim, foram construídas na infância, né? E que servem até hoje. Enfim, e por que acontece a camuflagem? Então tem aquela questão, o autista, ele gosta de socializar. Não é que o autista não é totalmente antissocial. E não é todos que gostam de socializar, ok? Eu gosto de socializar, mas depende de todo um contexto, depende de toda a minha disposição orgânica, estresse, depende de várias coisas, depende do contexto, tá? Depende do assunto. Então tem várias questões, ok? Depende do sentido da socialização. Então, o cérebro, eu sempre falo isso para vocês, ele é uma máquina de sobrevivência, tá? A lei da sobrevivência, né? Darwin, então, não é a lei do mais forte, é a lei do que se adapta melhor ao ambiente, ok? E eu sempre falo isso para as pessoas, o autista adulto que teve diagnóstico tarde, etc. Cara, é muita resiliência. É muita resiliência. Só que a própria pessoa não percebe o quão resiliente ela é, né? Então isso na terapia é muito interessante. A pessoa, caramba, é mesmo, olha, eu sobrevivi a isso, eu fiz isso, tal. É incrível, é incrível. Sim, quando ele tá de ressaca social, ele não quer interagir nem com a sombra dele, tá? Quando o autista está em ressaca social, ele não interage nem com as pessoas de casa. Não. Ele não tem energia, tá irritado, quer isolamento, ele precisa se recuperar. Então, o cérebro, sendo essa máquina de sobrevivência e adaptação, ele vai criar estratégias, né? Nós somos mamíferos e somos mamíferos gregários. Precisamos do coletivo para sobreviver. E qualquer coisa que a gente vivencia que sinaliza para o nosso cérebro rejeição e exclusão, o nosso cérebro vivencia isso como uma ameaça mesmo, né, de aniquilamento, porque se você for rejeitado do seu grupo, você morre, né? Isso pensando nos primórdios lá da vida. Porque a gente tem um cérebro velho no mundo novo, um contexto social novo. Então, as ameaças mudaram, mas o cérebro continua funcionando do mesmo jeito. E o nosso cérebro, ele tem circuitos específicos de socialização, da necessidade de socialização.
Então, muitas pessoas falam assim, mas o autista, ele não tem essa coisa da socialização, etc. Vai depender muito dos níveis, e não é que o autista, ele não quer socializar, é porque a socialização, como eu posso dizer, ela é um dos pilares, não é pilar, como fala, é um degrau da pirâmide, né, lá do iceberg. Antes de chegar na socialização, tem tantas coisas para serem organizadas que, se não estiverem organizadas, você não tem exposição social, ok? Bom, depois eu leio, tá, gente? Pra eu não me perder aqui. Então, assim, o que a gente entende hoje dessa habilidade do cérebro de criar a camuflagem, ok? É uma estratégia, o cérebro tem essa intuição, essa coisa inata, essa inteligência inata, quase instintiva, de cópia de comportamento. Um dos nossos processos de aprendizagem é por cópia de comportamento, ok? E a gente vai fazer isso pela necessidade de sentir segurança. A gente vai criar estratégias para a gente se sentir funcional na sociedade. A gente vai ter a necessidade de observar e aprender coisas que façam com que a gente se sente suficientemente normal. Que a gente faça parte, porque o ser humano tem a necessidade de se conectar, ok? Níveis e níveis, tem os autistas mais graves e muitas dessas coisas se perdem de fato, tá certo? Bom, então, o que é a camuflagem? Nesse artigo, essa autora, que é a Laura Hill, ela traz alguns conceitos bem interessantes, que a camuflagem é composta principalmente, né, até então, tinha esses dois conceitos, que camuflagem era composta de compensação e de máscara, né, de mascaramento, ok? E aí, com esse artigo dela, nesse estudo dela, ela investigou outras coisas e ela chegou num terceiro conceito que ela apresenta também. Então, vamos lá. Camuflagem para a questão de compensação. Na compensação, você vai criar certas expressões, né? Você vai desenvolver habilidades para compensar uma dificuldade. Você vai planejar estratégias, você vai planejar roteiros sociais, o que falar, como se portar nas situações. Você vai treinar. Você tem uma dificuldade e você vai treinar uma habilidade. E você vai se tornar muito habilidoso naquilo, ok? E o mascaramento é você evitar parecer autista, né? É você cumprir regras, aprender sobre regras e ser um bom menino e uma boa menina na situação, ok? Mas como assim ser menos autista? Eu nem sabia que eu era autista. Mas uma pessoa com uma boa capacidade cognitiva, ela sabe, ela aprende o que é inadequado ou não. Ela vai aprendendo. E choquem, a criança testa comportamento, se aquele comportamento é aceito ou não. E aí, vou experimentar uma cara. Não, as pessoas não tiveram uma boa reação com essa cara que eu fiz. Vou apresentar outra cara. Olha, foi melhor. A partir de agora, reforço positivo. A partir de agora, eu vou reproduzir mais essa cara, ok? Bom, então, daqui a pouco eu falo, eu aprofundo nos conceitos da... não foi a Hill que falou do conceito de assimilação, não. Não, foi um outro estudo dela. Tá, foi ela mesma. Então, vamos ver aqui, só aprendi na fase adulta. Pois é, e muitas coisas a gente também só aprende mesmo dessas percepções depois de uma certa maturidade, tá? Então a Hill, ela traz algumas consequências da camuflagem. E aí entra a preocupação. Então, no trabalho clínico, a gente vai verificar o nível de sofrimento que isso está trazendo para as pessoas, né? Quando eu estudei esse artigo, assim, ele me ajudou a perceber coisas muito importantes que eu vivenciava e que eu me sentia uma farsa, até no meu processo terapêutico. Eu saí da terapia arrasada, porque eu na terapia era camuflagem ambulante. E eu saía da terapia e pensava, gente, não era nada disso. E aí eu saía confusa, porque
eu apresentei toda uma persona lá, um personagem, porque eu dei coisas pro terapeuta, mas que não era aquilo, enfim, né? Ah, olá, o pessoal. Gente, vocês viram a live? O Corujão, ó, a Elianar tá aí. O autismo nas pontas dos pés. A Elianar tá fazendo esse projeto de Corujão do Autismo. Meia-noite ela entra com convidados. Aí ontem eu falei, meia-noite. Terminou 2 horas. Ontem, né? E como não se sentir uma pessoa artificial falsa? Pois é. Mas vamos lá que eu vou falar. Então, o que acontece com a camuflagem, né? Que eu achei, assim, de uma sensibilidade muito grande que a Hill colocou nesse artigo dela. Ela fala que uma das consequências da camuflagem é a gente se sentir em pedaços. É a gente ficar um caco, né? Porque a gente estava no social tentando executar todo o nosso roteiro, pensando, não, agora eu tenho que fazer essa pose, agora eu tenho que rir, agora... Porque não é fluido e isso faz com que a gente se preocupe. Será que eu acertei? Será que eu não acertei? Será que eu fui adequado? Será que eu não fui? Então, a gente não tem uma boa autorreferência. A gente se referencia muito pelo comportamento do outro. E aí a gente nunca sabe determinar se a gente está sendo adequado ou não. Isso é cansativo, né? E isso vai gerar um esgotamento mental e físico muito grande. Porque eu tô representando, mas quando eu saio de lá, justamente por causa disso, por me sentir uma farsa, que eu fui artificial, parece que tá na cara que eu fui artificial, eu não sei determinar, eu não sei avaliar, validar para mim se aquilo foi adequado ou não, né? Outra consequência seria por a gente camuflar muito bem, ter criado estratégias muito desenvolvidas, a gente vai criar um estereótipo da nossa pessoa, ok? E aí qual é a consequência disso? Você não parece autista, ok? Mas você faz coisas tão complexas, não, você não tem dificuldade social. Agora você tá com essas frescuras, né? Então você se tornou tão bom em mascarar as suas dificuldades que as pessoas não têm noção do que passa dentro desse serzinho, ok? E aí, o que vai acontecer muitas vezes, e isso é desde criança, tá? Muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela tá tão no estereótipo, na persona que ela criou, que ela não consegue demonstrar para os outros não percebem. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu sou a autossuficiência. Eu não sei pedir ajuda. Eu não sei receber ajuda. Como eu sempre achei que as pessoas o tempo todo sentiam aqueles desconfortos que eu sentia e eu via todo mundo bem, eu pensava, gente, eu tenho que dar conta então, porque tá todo mundo bem, né? Sobrevivendo com os desconfortos, isso desde criança. Então eu fui atrás de todas as estratégias que eu tinha para estar bem, para demonstrar bem. Não, deixa que eu resolvo. Não, tá tudo bem, não sei o quê. Então a minha mãe fala, Gabriela, a gente não sabe se você tá com problema ou não, porque você sempre consegue resolver tudo, o que você passa pra gente é isso, né? E os amigos, não, você é muito autossuficiente para receber carona, enfim, né? Então eu cresci com uma persona, construí uma persona que eu tinha que dar conta de tudo sozinha, né? Mas as pessoas não sabem o nível de desgaste. O meu nível de irritabilidade sempre foi enorme. Mas eu não queria me sentir daquele jeito, mas eu não sabia por que eu me sentia, né? Então, isso é passar uma imagem estereotipada da minha pessoa, ok? Que eu não tenho dificuldades para resolver, não. A Gabriela resolve tudo, né? Pô, mas a ponto de muito esforço. E não consigo resolver tudo, claro, né? E uma terceira consequência que ela aponta é não se sentir verdadeiro, não sou meu verdadeiro eu, né? E aí isso é doído, porque a gente percebe que a gente não foi a nossa essência, a gente não sabia dar nome para isso, camuflagem. Agora a gente está aprendendo que chama camuflagem, né? Que eu articulei, que eu aprendi, que eu executei,
mas fica um vazio, fica uma frustração. Parece que eu não fui eu, ok? E isso gera as consequências psicológicas, tá? Que é conteúdo emocional, ok? Podemos não saber quem somos? Claro que podemos não saber quem somos. Esse é o mal da humanidade. Nós não fomos treinados para o autoconhecimento. E se você começar a se pesquisar para saber quem você vai ficar chocada com que, ou chocado, é a Milena, do que você vai descobrir, ok? Então, o que ela chama, né? Eu não sou o meu verdadeiro eu. Quem que eu sou realmente? Ok? Eu sou essa Gabriela articulada, mas isso me gerava muito conflito, porque assim, caramba, eu tenho momentos que eu sou muito sociável, e se eu estiver no meio social, eu sou muito articulada. Você não fala nunca na sua existência que eu tenho dificuldade de comunicação social, enfim. Eu uso estratégias top de linha e que eu ensino para os meus pacientes camuflar consciente, né? Porque tem seus benefícios, ok? É uma estratégia de enfrentamento. Só que depois eu saía de lá, fazia muitas amizades, as pessoas gostavam de mim e tal. Vamos encontrar depois, vamos marcar, vamos não sei o quê. Nunca mais eu queria. Não. E aí as pessoas se ressentiam com esse comportamento meu. Porque sempre recebendo convites depois, e eu só saindo pela tangente, não respondendo tal. E eu, poxa, mas né, por que lá eu fui tão assim, foi tão agradável, mas agora eu quero distância, ok? Só que lá foi de fato agradável. Foi bom, foi muito bom, né? Mas depois eu não quero continuar. Então quem que eu sou? Eu sou aquela pessoa que curtiu aquilo pra caramba, que gostou daquela socialização intensa, que gostou de conhecer pessoas, e eu gosto de conhecer pessoas, tá? Mas depois eu não quero continuar aquela interação. Então, isso sempre foi um conflito muito grande. E aí é isso. Quem que eu sou realmente? Eu sou essa ambivalência toda? Sim, eu, Gabriela, sou essa ambivalência toda. Ou então a sensação de que eu engano as pessoas. Cara, eu fui muito falsa. Assim, né? Lá, sorrindo, né? Conversando, nossa, pois é, tal. Mas é um sentimento muito ruim por dentro, porque eu não gosto de ser uma pessoa falsa. E eu não consigo ser uma pessoa falsa. Se eu não gosto de você, eu não gosto de você e eu não consigo nem te olhar na cara. Eu não consigo fazer sala para você, eu não consigo ter jogo de cintura. Se eu tenho uma dificuldade com uma pessoa, eu não consigo ser falsa. Mal consigo cumprimentar. Isso no serviço era um problema sério, né? Então, mas eu posso ficar com a sensação de que eu enganei as pessoas. E aí eu vou me sentir muito mal, porque eu sou uma farsa. Porque eu realmente tenho que ficar sozinha mesmo. Porque como é que as pessoas vão... Ou a sensação de que as pessoas perceberam que eu estava sendo falsa, tá? E essa sensação é a sensação de que eu traí a mim mesma, né? Ou a sensação de que, como eu falei, né? Às vezes a gente não consegue perceber, validar a gente mesmo, se a gente foi adequado ou não. E pode ser que eu dê uma escorregada. E aí eu vou ter a sensação que eu me traí a mim mesma. Que eu me entreguei. Porque a gente, a criança, ela percebe a sua dificuldade. O adolescente percebe sua dificuldade. E a gente não quer que as pessoas percebam que a gente está em sofrimento. Ou que aquilo está sendo difícil. Gente, eu tinha vergonha de ter vergonha. Então, quando eu fico constrangida com alguma coisa, eu fico muito vermelha. E fica visível que eu estou com vergonha. E se a pessoa falar, nossa, você ficou vermelha, aí que eu fico com muita vergonha, porque está visível que você percebeu que eu estou envergonhada. E eu me sinto exposta e vulnerável. Eu não quero que você perceba que eu estou com vergonha. E aí eu sinto que eu traí a mim mesmo, que eu não consegui camuflar aquilo ali, né? Por mais que eu use estratégias, eu sabia muito me olhavam... Sabia que muitos se olhavam esquisito, vivia uma verdadeira crise de identidade. É isso mesmo. É um
conflito interno gigantesco. É isso mesmo, gente. E aí uma pessoa fez um comentário quando eu postei que ia ter as funções executivas, essa live. Uma pessoa comentou que ela queria saber quem ela era, o que era camuflagem ou não. Tá lá no comentário, eu não sei o seu nome agora, não sei se você está aí, mas estou falando para você porque eu achei o seu comentário muito interessante e algumas pessoas também já falaram isso, né? E aí, no final das contas, quem eu sou? Eu sou a minha camuflagem? Eu sou essa farsa? Eu não sou? A gente de fato se sente uma farsa, mas a gente não é totalmente uma farsa. Porque a camuflagem, ela não é totalmente... Ah, sim, foi a Milena. Isso, Giovanni, é isso mesmo. É pra Milena, tá? Milena, então, assim, achei muito interessante porque é fundamental entender isso agora que eu vou falar. Então, essa eu vou falar pra você. E aí os outros vão pegar carona nisso. O que acontece? Hoje, se eu atendo um autista adulto, eu ensino estratégias de habilidade social. Isso, saber quem é. Né? Eu ensino estratégias de camuflagem consciente, como se portar, ok? Então, observa alguém, se você vai estar num lugar, observa lá no lugar, se você estiver se sentindo inadequado, observa alguém que você está achando que está bacana, que está arrasando e copia. A gente pode fazer isso consciente. A camuflagem, ela não é um problema em si, muito pelo contrário. Ela é uma funcionalidade importantíssima. O mal que aí traz os transtornos psicológicos é eu não ter consciência que existe a camuflagem, que é aquela inadequação que eu sinto, eu não sei de onde ela vem, que é o que muitos autistas adultos vivenciaram. E aí, quem eu sou? Por que eu sinto desse jeito? Né? E daí o diagnóstico tardio, ele é muito bacana nesse aspecto. Deixa eu só acompanhar aqui, tá? Ele é muito bacana nesse aspecto porque ele ajuda a gente a ressignificar muitas coisas. Então, o que acontece, Milena? Nós não somos uma farsa usando a camuflagem, porque ela é uma estratégia. E olha que bacana que treinamento de habilidade social não é uma coisa só para a galera do autismo. Todo mundo deveria fazer treinamento de habilidade social. Nós não somos treinados para habilidades sociais. Algumas pessoas têm essa inteligência inata, algumas têm interesse e vão desenvolver, mas a maioria de nós não tem habilidade social. E isso é uma habilidade treinada igual você treinou aprender treinou escrever, ler, andar de bicicleta, nadar, dançar, enfim, fazer maquiagem, qualquer coisa. Ok? Jogar futebol, tá? Então, isso é treinamento. O autista, pela necessidade, né, ele precisou compensar as dificuldades e ele criou muita articulação para isso, tá? E por que isso não faz da gente uma farsa? Porque o tipo de camuflagem que você vai usar, o tipo de comportamento que você observou alguém fazer e que hoje você repete ele fala de você. Porque a minha camuflagem não vai ser igual à sua. A minha camuflagem não vai ser igual da Elianar, não vai ser igual da Wanda, não vai ser. O jeito que a gente vai camuflar, o jeito que a gente vai, a estratégia que eu vou utilizar, ela fala de mim, das pesquisas que eu fiz. Então, eu vou falar agora como que a gente cria, né, os conceitos, como que a gente observa os conceitos da camuflagem na gente. E lá, uma das coisas a gente observa em filmes, em séries, né, na televisão, a gente copia o comportamento das pessoas, mas uma pessoa vai me chamar a atenção que não vai chamar a sua. Eu vou copiar aquele comportamento que não vai ser igual ao seu. E isso fala de mim, isso fala do meu estilo, isso fala do estilo de comportamento que chama a minha atenção. E aí a Gestalt terapia é muito bacana nisso. Eu sou Gestalt terapeuta. A Gestalt, ela tem uma expressão que fala: tudo em nós
quer nos mostrar, né? Tem uma música, se eu não me engano, esqueci, daqui a pouco não é a Adriana Calcanhoto, é da outra que eu gosto, esqueci, que canta Catedral. Lembra aí depois, enfim. Aí ela tem uma música que ela fala: tudo em mim quer me denunciar. Tudo na gente fala da gente. Aí quem tava falando, a gente pode não se conhecer? Sim, tudo que a gente não sabe por que a gente gosta das coisas. Tudo que te atrai fala sobre você. Tudo. Desde o estilo de roupa que você escolhe, a cor do esmalte, o tipo de esporte, o tipo de amizade, o tipo de música, de carro. Zélia Duncan. Isso, Duncan. Isso é difícil de falar. Zélia Duncan. Eu acho que é ela mesma que tem uma música que fala isso. Ou é a Cássia? Não. Agora eu não sei, gente. Ok, confusões, tá? Depois eu vejo a música e falo pra vocês. Então, tudo na gente quer nos denunciar. Quer nos mostrar. A gente que não aprendeu a observar isso. O tipo de pessoa que te interessa não é à toa. Você se interessou em relação afetiva por uma determinada pessoa, porque aquela pessoa ela tem registros que têm a ver com a sua história, que o seu cérebro assimila aquilo como familiar, porque o cérebro gosta de tudo que é familiar. O que é familiar significa segurança para o cérebro, mesmo que seja algo disfuncional, ok? Então, quando a estratégia que eu uso para camuflar, ela fala de mim, ela fala dos meus gostos, né? Se eu vou copiar um comportamento mais elegante ou se eu vou copiar o estilo mais despojado. Ou eu tenho estratégias que eu uso estilos mais despojado e tem estratégias que eu uso estilos mais elegantes. Isso fala de mim, isso fala do meu estado de espírito. Dependendo do estado de espírito, as pessoas não vestem determinado tipo de roupa ou determinado cor de esmalte ou estilo de cabelo. Então, tudo na gente fala sobre a gente, inclusive as estratégias que a gente usa, né? Por exemplo, eu e a minha irmã fizemos um curso juntas quando eu tinha 16 e ela tinha 17, que era como falar em público e influenciar pessoas, né? Do Dale Carnegie, que foi a grande salvação da minha vida. Eu já coloquei aqui as dicas de ouro do Dale Carnegie que eu segui à risca todas. Muito, muito legal isso. Depois, vamos lá. Namoro há 10 anos de hoje, vejo a pessoa algumas vezes comecei a mudar meu comportamento e isso me levou a descobrir que era áspero e que não conseguia mais ser alguém como ela que eu não era. Ok. Aí já vem a Adri falando: conheci meu marido sob camuflagem inconsciente, por muito tempo me senti reprimida. Agora que tento ser mais natural, ele diz que estou estranha. Mas esse é o grande problema, gente. É exatamente isso. Só que olha só, isso não é um problema só dos autistas. Um não autista, eu não gosto dessa expressão neurotípico. Enfim, para mim todo mundo é neurodiverso. Então, uma pessoa que não é autista, ela pode ser um neurótico leve. Teve uma época da minha vida que eu queria trabalhar só com os neuróticos leves. Não queria casos complexos. Uma pessoa que está num quadro depressivo, que não é autista, que não sabe, ou no quadro, ela começa a fazer terapia, ela vai mudar. E o sistema dela vai achar ruim. E a tendência do sistema sempre é fazer a pessoa voltar ao jeito que eu a conheci. Mas quando você camuflava inconscientemente, você não tinha essa informação a seu respeito. E quando você começa a mudar, é claro que o outro vai estranhar. Então é o que eu falo. A gente não quer que as pessoas tenham paciência com a gente, compreensão, tolerância, enfim. Mas a gente também tem que ter paciência, tolerância e compaixão com o outro, porque ele também está aprendendo, as pessoas também estão aprendendo, ok? Então, o principal é o processo de autoconhecimento, inclusive para você poder se expressar. Isso foi a coisa que mais fez diferença na minha qualidade das relações, né? Quando eu percebo, e aí eu brinco, né? Aprendi essa expressão com um paciente, e por isso o nome do Espectrando Consciente, né?
A esposa dele falava, já tá espectrando, né? Ou então ele falava, me deixa que eu tô espectrado. Foi um casal que eu trabalhei quando ele teve o diagnóstico, né? E aí foi em homenagem a ele que eu coloquei o espectrando consciente. Então, pro meu esposo eu falo, eu tô espectrada hoje, tá? E aí pronto, ele já sabe que tá pegando alguma coisa ali, então o comportamento dele vai ser diferente, ok? Será que o caminho para o autista diagnosticado na vida adulta é o divórcio? Não necessariamente. Não gosto de pensar em coisas deterministas, né? Mas vai ser um desafio importante para você se reformular, se ressignificar e o outro te reconhecer e talvez não caiba, né? Mas, enfim. Ok. Então vamos lá, eu quero contar para vocês o que é a compensação. Eu coloquei em tópicos para eu não me perder, porque eu não quero deixar passar nenhum item para ajudar vocês a identificar as características de camuflagem, mas lembrando que a camuflagem não é uma farsa. Pelo contrário, ok? A camuflagem ela é uma estratégia e ela fala de você, do seu estilo de estratégia que você gostou de criar. Copiar a linguagem corporal ou expressão facial das outras pessoas. Já viu? Tem pessoas assim, o meu cunhado é assim. Se a gente viaja para o Rio, em questão de um dia ele já está falando com sotaque carioca. Se vai para Bahia, em questão de um dia já está falando com sotaque baiano. A gente absorve. Isso é uma habilidade natural do cérebro, ok? Se você começa a conviver muito com uma pessoa, isso eu não estou falando dos autistas. Se você está convivendo muito com uma pessoa, logo, logo, com uma amiga, você está tendo os mesmos trejeitos que ela. As mesmas expressões, estilo de sorrir, fala, nossa, vocês se parecem, né? Então, isso tem a ver com os neurônios espelho, ok? Então, a gente copia. Quando eu tô conversando com uma pessoa, isso pra mim é cansativo, principalmente para as pessoas que são muito expressivas facialmente. Porque a minha tendência quando eu tô conversando com alguém, se a pessoa levanta a sobrancelha, eu levanto, se a pessoa ri, eu rio. Aí por fim eu tô cansada, sabe? E a pessoa continua gesticulando e eu fazendo caras e bocas junto. É instintivo, gente. Eu não tô pensando para fazer aquilo, vai, né? Então a gente copia a linguagem corporal. Aí eu tenho um exemplo. Eu estava no cursinho, tinha 19 anos, e aí um professor chamou uma aluna para ir lá na frente responder uma coisa no quadro. Detestava essas coisas, qual a utilidade disso, né? E aí eu pensei, meu Deus, se fosse eu, ia estar morrendo de vergonha, e eu assim, super com vergonha alheia para ela. Mas ela era uma menina muito inteligente, muito safa, ela estava super confortável naquela situação. E aí eu reparei que ela estava muito confortável na situação e observei a postura corporal que ela estava. Porque se eu estivesse lá na frente, eu ia estar desajeitada. Como eu vou juntar as duas pernas? Eu vou dobrar uma e dobrar o quadril? Eu vou ficar estática? O que eu faço com a mão tal? Então ela ficou numa posição tão elegante e confortável. Pronto. Para sempre e até hoje eu uso aquela postura dela. Se eu estou parada num lugar, seja no ponto de ônibus, esperando uma carona, em qualquer lugar do universo, se eu estou parada, eu estou na postura que eu aprendi com aquela linda criatura elegante, aos 19 anos, ok? Eu sei exatamente de onde eu copiei cada comportamento, onde eu desenvolvi as estratégias. Ok. Você pode copiar, então, linguagem corporal, expressão corporal que você observou de outras pessoas, que você observou em filmes, novelas, séries, cantores, ok? O meu hiperfoco na adolescência era videoclipe, eu sou da época da MTV, então eu consumia aquilo muito e eu gostava muito de dançar, então eu copiei muita coisa de comportamento dos artistas que eu consumia. Coisas que você aprendeu lendo também, ok? Então, aprender sobre pistas sociais através de filmes, livros e TV. Observar outras pessoas para entender a habilidade social. Olha, fulano quando conversa, o outro balança a cabeça, ok? Isso é interação. Então,
crianças são extremamente observadoras, tá? Crianças analisam o comportamento do outro e testa também. Repetir frases e a entonação de outras pessoas. Se eu tô conversando com alguém e eu acho legal aquele estilo, eu vou falar igual aquela pessoa. Atualmente, eu tô fazendo um curso online que é com uma americana e adivinhem, se eu for falar, eu tô acompanhando um curso, né? E quando eu gravo o áudio pro curso, eu falo igual a professora do curso que eu tô fazendo. Eu peguei a entonação dela, o ritmo de fala dela, ok? Hoje eu não acho isso disfuncional. E isso eu não me acho uma farsa. Porque hoje eu sei o que é esse funcionamento. O meu cérebro é assim. Na verdade, é uma capacidade incrível de adequação. E talvez, eu acho que talvez vocês se identifiquem com essa característica, que é assim, eu sou uma camaleoa. Eu me adequo a ambientes diversos, com estilo de pessoas diversas. E aquilo ali cria uma empatia cria uma afinidade muito grande. As pessoas acabam sentindo uma afinidade grande comigo porque é uma questão de criar um rapport muito rápido. Usar o mesmo estilo de voz, de tonalidade, de expressão facial. Isso é o conceito de rapport, né? Pro meu trabalho, pra minha profissão, isso me dá uma vantagem absurda de vinculação com o paciente, tá? Repetir frases e entonação de outras pessoas, treinar expressões faciais e linguagens corporais, ficar na frente do espelho fazendo caras e bocas, ok? Usar habilidades sociais aprendidas de ver novela, ok? Usar um script em situações sociais. Eu tenho um script que eu aprendi lá no Daily Carne. E vocês podem buscar aí no meu Instagram, que tá lá a regra de ouro, as 10 regras de ouro do Daily Carne. Esse é o meu script social de como conversar com as pessoas. Buscar deliberadamente estudar regras de interação social. Eu fiz curso para isso. E usar habilidades sociais aprendidas através de observar. Isso tudo que eu falei de copiar, aprender e executar é compensação, ok? Lembra que eu falei que a camuflagem ela tem características de compensação, mascaramento e assimilação. Vamos no mascaramento, tá? Então, compensação são estratégias para compensar dificuldades sociais, tá? E de comunicação. Já o mascaramento são estratégias para apresentar uma persona não autista menos inadequada, tá certo? Eu crio um vínculo no trabalho, mas consigo deixar o vínculo de um dia para o outro como se eu nem conhecesse. Exatamente isso, Milena. Essa é a história social da minha vida, né? E é uma desvinculação muito fácil. Essa é uma característica do autista adulto. Ele pode fazer amizade com facilidade, né? Mas ele desvincula com muita facilidade. Ele não consegue manter o vínculo. Treinar no espelho é real. Minha psiquiatra me disse para fazer e eu achei que ela estava sendo... Não, treina. Isso é treinamento de habilidade social. Se você for aprender tênis, você não vai treinar tênis? Se for aprender a nadar, você vai aprender a nadar? Então, aprender expressão facial. Imagina para mim que fiz teatro desde novinha, até a fase adulta. Interpretar se tornou algo natural para mim. Inclusive, a vida toda ouvi que sou dramática e sempre me causou... Porque gera aquela questão da consequência da camuflagem que a Reu fala, que é a estereotipia, né? O estereótipo, a persona, né? Então, por exemplo, você vai ver Friends, se você colocar a série Friends sem áudio, sem legenda, nem nada, pela expressão facial deles, você consegue saber o que eles estão sentindo ou não, porque é tudo muito expressivo ali.
Só que na vida, no dia a dia, não é assim. Mas se você aprendeu vendo Friends, então você vai fazer caras e bocas muito expressivas, né? Fica estereotipado. Eu também me sinto uma camaleoa, mas em algumas situações me consumo muito. Mas é isso, Milene. Essa é a consequência da camuflagem. Então, assim, não tem problema camuflar. E essa é a diferença quando a gente aprende, porque a partir de então, vai ter um evento social. Eu fico, vou, não vou, tá, decido ir. Chegar lá, cara, eu vou curtir. Vai ser, eu vou camuflar muitas coisas, porque hoje já é natural, muitas das minhas estratégias, é real. Você tanto treina que se torna seu mesmo. Mas eu tenho que saber que se eu fui num evento social hoje, amanhã não presto para nada. Então eu chego a desmarcar meus pacientes muitas vezes, né? Isso para mim na Marinha era muito difícil, porque a gente tinha que ir obrigado em eventos sociais e no outro dia eu tinha que trabalhar, enfim, né? Então, o fato de você saber que vai acontecer a ressaca social faz com que você se organize melhor. E quando você estiver na ressaca social, você sabe de onde que ela está vindo. Que é diferente quando você não sabe que você é autista, você não sabe que existe camuflagem e não sabe que acontece a ressaca social. Aí você vai no evento, vou, não vou, você vai, se interage, tal. Aí você sai de lá se achando uma farsa, não sabe o que está acontecendo, e no outro dia você está acabado com ressaca social. Você fala, né, por que eu sou assim? Eu não consigo, eu não preciso me esforçar mais, tal. Isso traz estresse psicológico, ok? Traz estresse, traz adoecimento emocional. O desconhecimento disso. Por isso que aprender sobre essas questões do autismo e como isso funciona traz uma qualidade de vida e sana muitos dos adoecimentos mentais. Porque a gente aprende a organizar a nossa vida dentro do tamanhozinho que a gente consegue administrar, ok? Então vamos lá para o mascaramento. É uma estratégia que a gente utiliza para apresentar uma persona, ok? Para parecer menos disfuncional. Isso, por exemplo, quem tem stimmings, né? E aí se segura para não fazer, porque as pessoas vão achar isso estranho, né? Eu ficar rodando o dedinho, eu ficar balançando, né? A diferença hoje para mim, depois que eu sei de tudo isso, se eu tô numa reunião, se eu tô numa palestra, eu me permito balançar o tanto que eu quero. Se o outro tá incomodado, sinto muito. Antes eu me observava o tempo todo para não incomodar o outro, ok? Então isso gerava muito desgaste também. Então vamos lá. O que as pessoas fazem para mascarar, né? Monitorar se a expressão facial e corporal parecem relaxadas. Eu falo que eu nasci com o senho franzido, né? Já nasci emburrada, já nasci brava. Então, a minha expressão facial é brava. Se eu estou concentrada, eu estou assim. Se eu estou caminhando na rua, eu estou assim. Se você me vê desse jeito, significa que eu estou muito focada e mega atenta a uma situação. Que eu estou com um processamento, um flow, e aquilo ali tá ótimo. Mas quem olha para essa minha cara fala, caramba, essa menina tá brava, não vou chegar nem perto. Eu ouvi isso a minha vida inteira, na escola. Você tá brava? Que cara é essa? Sabe? Cara feia, né? Então, como eu aprendi, o feedback social era ruim, quando eu me percebo assim, eu relaxo. Eu fazendo atendimento com os pacientes, né? Quando eu tô muito concentrada, eu tô assim. De repente, eu percebo e aí eu relaxo conscientemente. Então, eu monitoro a minha expressão facial e corporal. Isso, durante o atendimento, cansa muito, tá? Ajustar expressões faciais e corporais para parecer relaxadas. Monitorar as expressões e a expressão facial e corporal para parecer interessado no outro, né? Minha mãe fica, para de balançar a perna, chega. Ai, gente, a gente vai ter que voltar, ó, 26 segundos. Então eu volto pra gente terminar de falar do mascaramento. Não, deixa eu concluir o mascaramento aqui. Prestar atenção na expressão facial durante a interação social.
pensar sobre a impressão que eu causo nos outros e ter consciência da impressão que eu causo nos outros. Agora eu volto para explicar as outras coisas, ok? Beijo, gente, já volto!